Olá, meus amores! Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que é pouco falado e provavelmente você ainda não percebeu em sua vida, mas você pode estar vivendo e com isso travando sua vida, impedindo de prosperar em todas as áreas, pois esse assunto afeta a nossa independência emocional e nosso desenvolvimento pessoal, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba. Então, que assunto é esse? Cortar o cordão umbilical com os nossos pais. Se você quer viver de uma forma mais leve, sem aquela sensação de carregar o mundo nas costas, sem aquela sensação de autossacrifício, ou se a sua vida não está como você gostaria, fica comigo até o final desse vídeo. Vou explorar esse conceito tanto pela visão da psicanálise quanto da visão sistêmica. Cortar o cordão umbilical é uma expressão que usamos para falar sobre o nosso processo de individuação. É um processo que vai além de apenas sair de casa ou ter uma vida independente. Trata-se de nos liberarmos de um vínculo emocional profundo de dependência, que muitas vezes continua influenciando nossas escolhas, nos medos que sentimos e até mesmo em nossos relacionamentos. O cordão umbilical representa um elo de segurança e cuidado que se dá dentro da barriga da nossa mãe, lá no início. Ele é essencial para a nossa formação e a nossa sobrevivência, tanto física quanto emocional. Mas na vida adulta, esse mesmo cordão se transforma em uma espécie de prisão emocional, se não formos capazes de cortar. Você já se sentiu preocupada por tomar decisões diferentes da que seus pais esperavam? Como escolher um caminho profissional diferente, ou até um parceiro que você sabia que eles poderiam não gostar, ou até mesmo eles conheceram, mas eles não aprovaram. Ou você já sentiu vontade de mudar de cidade, de mudar de vida, mas aí você pensou, veio seus pais na sua cabeça, os seus irmãos, e logo você desistiu da ideia? É isso que significa na prática o cordão umbilical ligado aos nossos pais. Muitos de nós ainda estamos presos a expectativas e julgamentos e valores também que herdamos dos nossos pais, mesmo sem a gente perceber. Sabe aquela voz interna que parece estar sempre julgando as nossas escolhas, aquela voz silenciosa? Muitas vezes ela é a voz dos nossos pais ecoando dentro da nossa mente, dentro de nós. Você já ouviu? Em alguns casos, os pais até já faleceram, e mesmo assim, o desejo de aprovação dos pais continua dentro de nós, como carregar expectativas que queremos ou que eles gostariam que a gente fizesse, entende? Sem perceber, nós vivemos a vida deles e não vivemos a nossa. A verdade é que isso pode nos limitar e muito. A gente acaba repetindo padrões e toma decisões não por nossa vontade, mas pelo que achamos que eles aprovariam. Sempre por eles, olhando para eles e não sobre nossas próprias decisões e escolhas. A gente nem tem consciência disso. Quantas vezes você já parou para pensar se suas escolhas são realmente suas ou dos seus pais? A psicanálise nos ajuda a entender como esses laços se formam. Freud trouxe o conceito do complexo de Édipo, que representa esse vínculo profundo com os pais, especialmente na infância,
É nesse momento que começamos a buscar a aprovação deles, nos moldando para atender às expectativas externas. Isso é saudável até certo ponto, mas o problema é quando esse desejo de aprovação se estende para a vida adulta. Por exemplo, talvez você sempre busque parceiros que te protejam como seu pai fazia, ou façam coisas por você que o seu pai fazia. Ou você escolheu uma carreira que deixa a sua mãe muito orgulhosa, ou seu pai muito orgulhoso. Ou você deseja ter filhos porque a sua mãe e o seu pai gostariam muito de ter netos. Isso, no fundo, é uma continuidade desse cordão invisível que precisamos cortar para nos tornarmos independentes. E aqui está o ponto. Cortar o cordão umbilical não significa romper um vínculo de amor ou respeito por eles. Não é sobre isso. E nem viver distante, ausente a vida toda. Muitos filhos vivem longe, mas mantêm o cordão ligado. Vivem sofrendo pelos pais, sentindo culpa por se afastarem, sofrendo pela separação. E muitos ainda ouvem dos outros: olha, quando os seus pais morrerem, não adianta chorar, tá? Tem que dar valor enquanto eles estão vivos. Você já ouviu essa fala? Ou você já falou isso? Esse é um padrão invisível que permeia entre os sistemas familiares, impedindo os filhos de seguirem suas próprias vidas e serem felizes. O processo natural da vida dos filhos é os filhos seguirem suas vidas, eles se afastarem dos pais, mas não por desprezo ou indiferença, por frieza, e sim por maturidade, porque conseguem dar conta de suas vidas, afinal eles assentaram no coração os seus pais. O que acontece muitas vezes é que, por apego e lealdade, ficamos talvez até uma vida toda no ninho, como passarinhos dependentes, com medo de causar sofrimento a nós e a eles, com medo de não dar conta da nossa própria vida, com medo de voar. Agora você pode estar se perguntando: como se comporta um filho que não cortou o cordão umbilical? Bem, quem não corta o cordão umbilical muitas vezes sente uma frustração constante em desapontar os pais. Ele costuma focar mais na vida dos pais do que em sua própria vida. Ele vive desabafando com os pais, ele precisa da opinião, ele precisa do conselho, ele prefere ficar sempre com a consciência leve, seguir o que os pais dizem, do que assumir as próprias responsabilidades e escolhas sobre a sua própria vida. Se fazem algo que os pais contrariam, eles ficam muito mal. Eles se sentem rejeitados, desapontados, porque não foram apoiados pelos pais. Eles podem ter dificuldades de se comprometerem nos relacionamentos. Eles não conseguem permanecer em relacionamento nenhum. Ou ao contrário, mesmo em um relacionamento tóxico, difícil, ruim, eles preferem ficar ali do que sair daquela situação que machuca. Porque afinal, os pais escolheram aquele relacionamento para eles. Eles vão aos extremos. Alguns nunca encontram o parceiro certo. Ou estudam, estudam e nunca se sentem preparados. Necessitam de validação constantes, necessitam ser elogiados, valorizados, se sentem constantemente insatisfeitos com a própria vida. Nada tá bom, sabe? Esse tipo de vínculo pode até prejudicar a saúde emocional, gerando estresse, gerando culpa e uma sensação de nada dar certo na vida. Como se tudo o que eles fizessem tivessem desvalia, descrédito, ou sentem que a vida deles
só andou porque tem os pais por perto. Meus amores, cortar o cordão umbilical significa amadurecer, encontrar a sua própria voz, decidir o seu próprio caminho e viver a sua verdade. Esse corte é um passo para você ter autonomia, para construir uma vida que faça sentido para você e, ao mesmo tempo, melhorar o relacionamento com os seus pais, porque agora é uma relação entre adultos e não mais de dependência, como se você fosse uma criança que precisa ser cuidada, amamentada, nutrida. Em algumas culturas, são feitos rituais para essa transição da criança para o adulto. Casamento na igreja, por exemplo, é feito uma ritualística de entregar os filhos aos respectivos noivos para que a partir dali cada um siga o seu caminho, construindo uma nova família. A família central de sua vida já não é a de origem, mas a que eles deram início a partir daquele momento. É muito comum que, em alguns casos, nem mesmo esse ritual rompe com esse cordão umbilical. O casal continua casado com os pais, mesmo tomando uma atitude consciente de uma vida nova. Agora que entendemos o que é esse cordão, vamos falar sobre como começar a cortá-lo de uma forma saudável. Em primeiro lugar, você precisa assentir no coração tudo que os pais puderam te dar, do jeito que foi, e não exigir mais nada deles. Tenha em mente que você não deve nada aos seus pais. Não tem como devolver a vida recebida. Isso é inegociável. Não há nada que você vá fazer que devolva o que eles fizeram para você. Então, ficar do lado deles impedirá tanto o seu crescimento quanto deles. Não é só você que está em evolução, que está em crescimento. Eles também estão. E se você ficar depois de adulto, mamando na teta, como eu falo, você vai atrapalhar tanto a vida deles quanto a sua. Ou seja, todos perdem. Ainda que a sociedade julgadora veja como algo lindo você, depois de adulto, de velho, continuar do lado dos seus pais, fazendo de tudo por eles e também recebendo deles em troca do que você faz. Lembre-se, não há nada que você possa fazer pela vida recebida. Então aceite tudo que recebeu até hoje. Tome a força dentro de você que vem deles e siga a sua vida. Em segundo lugar, reflita sobre suas escolhas. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente quero? Ou porque acho que é o que os meus pais esperam? Esse é o primeiro passo para entender se você está presa nesse cordão invisível. Depois, é importante criar limites saudáveis. Amar e respeitar os seus pais não significa fazer tudo como eles fariam. É preciso aprender a dizer não, sem culpa, entendendo que você tem o direito de ser uma pessoa livre e independente deles. Outro ponto é investir em autoconhecimento. A terapia psicanalítica, a constelação são grandes aliadas para descobrir essas lealdades invisíveis e os emaranhamentos que você possa ter herdado. Cortar o cordão umbilical é um ato de liberação. É um processo de amor e respeito, tanto por você quanto por seus pais. Porque, no fim das contas, estar verdadeiramente em paz com quem somos é o melhor presente que podemos oferecer, tanto a nós quanto a eles. Então,
Eu te pergunto, você sente que está vivendo a sua vida ou precisa cortar o cordão umbilical com os seus pais? Tente refletir sobre isso hoje. Esse é um passo essencial para que você se sinta mais leve, em paz com a sua vida e com as suas escolhas também. Aí você pode me falar, tá, Cleide? Mas e se eles forem doentes, se eles precisarem de cuidados? Isso é papo para outro vídeo. Eu sou Cleide Ferreira, terapeuta integrativa, e meu propósito com esse canal é te ajudar no seu desenvolvimento, tanto espiritual, pessoal quanto emocional. Se gostou, dá um like, se inscreve para mais vídeos como esse.